obrigada, bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes, todos os integrantes da mesa, na pessoa do vereador Wellington, a quem eu convido, agradeço imensamente o convite. Queria explicar rapidamente de onde nasce, né, essa minha presença aqui. O doutor Rodrigo Tavares levou o vereador ao meu gabinete e o pleito do vereador era o seguinte: doutora, ajude, né, que as salas lilás sejam utilizadas para o depoimento especial das crianças vítimas de crimes sexuais. Então, foi muito interessante, porque conforme as pessoas que me antecederam foram falando, eu fui somando, né, essas várias experiências. A partir daquela visita de Vossa Excelência, não sei se o senhor soube, eu vim a Guarulhos, fui visitar a Sala Lilás aqui de Guarulhos, já estive em contato com delegadas, especialmente delegadas, em cujas delegacias foram instaladas as tais salas lilás, né? E o que eu pude, e aqui a minha abordagem é uma abordagem eminentemente técnica, não tem nenhum conteúdo, nem político, nem partidário, mas o que eu pude perceber foi que as salas foram instaladas em várias delegacias no estado de São Paulo, mas, infelizmente, por enquanto, mais com uma dinâmica de marketing do que com uma dinâmica de efetividade. Mas, como eu sou uma pessoa pragmática e otimista, né, o que eu fico pensando? Como otimizar algo que pode ter sido mal planejado e passar a utilizar de maneira positiva? Né? Então, a senhora promotora disse que tem aqui essa pauta. Doutora Nathalie, não é isso? A mãe da doutora Nathalie está presente. A senhora é fã do Júlio Iglesias? Ah, com certeza! Quem não conhece Nathalie, não é? Eu sabia, a hora que eu vou Nathalie, eu falei, eu vou perguntar. Os mais jovens, joguem aí na internet Nathalie de Juliette, é uma música maravilhosa, belíssima, eu cresci ouvindo também. E quando a doutora Nathalie diz que nessa cartilha que está elaborando tem a importância do depoimento protegido, eu já fui lembrando da visita do vereador, e a gente pode, né, é óbvio que cada cidade pode usar os equipamentos de que dispõe, criar suas próprias redes, né, para trazer otimização a esses recursos. Eu sou advogada e professora de direito, estou deputada. Na condição de deputada, eu gostaria muito de conseguir ou elaborar projetos de lei, aprovar projetos de lei, ou construir redes para o estado inteiro, para que esses equipamentos funcionassem, vamos dizer assim, com uma sistematicidade, de maneira orgânica. O ideal seria que as tais salas lilás, né, no estado inteiro, pudessem ser utilizadas, não só para as mulheres vítimas, mas especialmente para as crianças vítimas, porque as mulheres vítimas são adultas. As crianças vítimas, muito embora o nosso sistema ainda as trate como adultos pequenos, são pessoas em estágio especial de desenvolvimento, né? E nós estamos diariamente esquecendo disso. Então, essas crianças serem ouvidas uma única vez por profissionais capacitados para esta ouvida especializada, faz toda a diferença na vida delas. Então, eu não sei, né, se eu consigo fazer isso para o estado todo. Agora que eu tenho um diagnóstico do que está acontecendo com essas salas no estado, eu vou conversar com o secretário de Segurança Pública, porque o ideal é que isso venha, vamos dizer assim, de cima, no sentido de uma sensibilização para o estado inteiro, né, de um treinamento. Eles instalaram as salas, não fizeram treinamento nas equipes, não disponibilizaram os links para o acesso, e o equipamento está nas salas. Não é que as salas foram pintadas de lilás e não tem equipamento. Tem equipamento. Então, vamos pegar algo que, ao que tudo indica, veio para o marketing e vamos fazer acontecer. A gente tem que ser otimista, né? Vamos fazer acontecer. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Outro ponto que eu queria destacar tem muito a ver com a fala do senhor secretário, que também me recebeu muito bem. Nós estamos vivendo um problema É um jogo de empurra de responsabilidades. Não sei como tecnicamente eu poderia chamar isso. Eu hoje estou com a pauta,
né, que tem a ver com esse tema, ainda que lateralmente, que é a pauta das crianças que vivem em situação de rua. Tá? São crianças que se tornaram invisíveis. E são crianças que estão muito suscetíveis ao abuso, todo tipo de abuso, mas, em especial, o abuso sexual. Por quê? Porque aparecem nesse cenário os assim chamados pais e mães de rua, que oferecem proteção em troca de diversos favores, dentre os quais os favores sexuais. Para os senhores terem uma ideia, eu já visitei várias pessoas que trabalham na ponta, tá? Em todos os papéis, vamos dizer assim. Eu tenho nomes de pessoas que estão abusando de crianças há anos. E são pessoas absolutamente inatingíveis. Estranhíssimo. Eu oficiei o Procurador-Geral de Justiça, e depois a promotoria especializada na Procuradoria-Geral foram gentis, responderam o ofício com um infinito número de procedimentos referentes a estas tais pessoas, que até agora não foram alcançadas pela Justiça. E quando eu vou ouvir, né, as assistentes sociais, os conselheiros tutelares, eu quero, por favor, que os senhores entendam que aqui eu não estou jogando a culpa em ninguém. Sempre a gente pode jogar a culpa no deputado estadual, no vereador, no promotor, no conselheiro. Não, nós precisamos tentar limpar essas questões para olhar o problema. E o que eu recebo de diagnóstico? Olha, doutora, quando a gente vai lá conversar com a criança, a gente não pode levar essa criança para acolhimento, porque fala das assistentes sociais. É papel do conselheiro tutelar. Aí, quando eu vou conversar com o conselheiro tutelar, olha, doutora, a gente não pode, porque nós temos apenas que acionar os serviços que há. Nós não podemos levar essas crianças para assistência, para o acolhimento. Aí o policial, doutora, se eu coloco uma criança no meu carro, eu vou responder pelo crime de apreensão indevida que está lá no ECA. Moral da história, e eu não estou brincando, né? Eu peguei o depoimento de um médico que atua na região da Cracolândia. Ele falou, doutor, eu chamei o conselheiro, eu chamei o assistente, eu chamei o policial, eu chamei o guarda, ninguém podia levar a criança para acolhimento. Eu tive que largar a criança ali no meio da cidade. Então, nós estamos criando uma tal burocracia, né, onde todos têm medo de agir, todos têm medo de responsabilização, todos procuram o outro como responsável por aquela situação. E quem é interessante, quem é a prioridade, à luz da Constituição Federal, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, fica largado no meio de tudo isso. Eu estou lá na Assembleia tentando elaborar um projeto de lei para dizer o seguinte: qualquer agente público que passe num ambiente e veja uma criança ou um adolescente, porque a questão é a seguinte, a gente fala adolescente, parece que já é grande, mas 12 anos e um dia é adolescente, né? E a verdade é que é criança. Pode não ser juridicamente, mas é criança. Qualquer que passe e veja numa situação de abandono, né, tem o dever de agir para acolher. Porque eu não posso conceber que no estado mais rico da federação, o estado mais rico da América Latina, seja na capital, seja aqui em Guarulhos, seja em Campinas, seja lá onde for, que eu tenho visitado outras cidades, e o problema não é só na capital, ele está presente em menor grau em outras cidades também, eu não posso conceber que passe o polícia, passe o deputado, passe o vereador, passe o assistente, passe o conselheiro, e ache normal uma criança dormir na rua. Aí eu promovo uma audiência pública na Assembleia e recebo vários especialistas. Vou dizer para os senhores, quando dizem que eu sou especialista em algum assunto, hoje em dia eu me sinto ofendida. Porque uns especialistas dizem assim, é um direito da criança ficar lá.
É um direito, a senhora não pode querer acolher essa criança contra a vontade dela. E se ela for acolhida, e eu fui visitar as casas de acolhimento, não são porcaria, não. Que fala, não, porque não tem estrutura, porque as casas são indecentes. Não é verdade. Pode ser que nem todas sejam maravilhosas, pode ser que nem todas sejam o ideal, mas são casas dignas. A senhora não pode obrigar. Mas uma vez acolhida, se a criança quiser sair no meio da madrugada, para ir para a Cracolândia, para ir para o centro da cidade, ninguém pode conter, porque isso aí seria uma privação de liberdade. Então, nós precisamos parar para refletir, né, essas ideias que são abraçadas como modernas, que são abraçadas como libertárias, mas que, na verdade, são ideias que findam por legitimar o abandono. Legitimar o abandono e favorecer o crime. Por quê? Porque criança, adolescente, morando na rua, dormindo na rua, sem pai, sem mãe, sem um responsável, não é a criança e adolescente sozinha. É criança e adolescente vítima do crime. Seja o crime que vai vitimar diretamente, mediante uma violência física, e o estupro, que é o mais frequente. Seja criança e adolescente vítima do crime, porque vai ser utilizada para transportar droga, para vigiar e dar aviso. De forma que várias crianças e adolescentes que vêm sendo monitoradas pela imprensa, pela assistência social, não são assistidas sob o ponto de vista da prevenção social, ou seja, não vai poder acolher, não vai poder levar para a escola, porque tem liberdade, mas o Estado as alcança quando elas praticam um ato previsto como crime, que tecnicamente é ato infracional, e aí vai levar para a Fundação Casa. Então, os assim chamados especialistas são contra a atuação do Estado quando essa criança é apenas uma criança carente de atenção, né, de assistência. Mas aí eles não podem fazer nada quando a criança é alcançada pelo Estado para ser levada para a Fundação Casa, que, guardadas as proporções, é a prisão, né, para aquele menor de idade, aquele adolescente que pratica um ato previsto como crime. Então, é óbvio, né, que nós queremos investigar os crimes praticados contra crianças, sejam crianças que estão nos lares, sejam crianças que estão nas ruas, sejam crianças que estão nas instituições. Nós queremos investigar, nós queremos punir os agressores, mas nós precisamos urgentemente olhar para a prevenção. Para a prevenção. Adotar comportamentos de segurança, em todos os sentidos. Eu disse para os senhores, eu estou deputada, eu sou advogada, foram muitas as pequenas vítimas que eu representei, né, que eu defendi em juízo. E era muito interessante notar, e aqui eu falo como constatação, não é como crítica, por favor, tá? Notar a resistência que o nosso sistema ainda tem para o olhar preventivo, né? Então, muitas vezes, a criança denuncia uma situação de uma violência sexual. E tem mães que são coniventes? Tem. Tem mães que se calam? Tem. Tem mães que até participam do abuso? Infelizmente, tem. Mas muitas mães denunciam. E não raras vezes elas são tratadas como loucas, como mentirosas, como interesseiras, como mulheres que manipulam seus filhos para se vingarem dos seus companheiros. E não se conseguem as provas suficientes para condenar esse cidadão. Mas a senhora não é professora de direito penal? A senhora não diz que, na dúvida, pró-acusado, que tem que absolver? Digo. Realmente, se não conseguiu construir um conjunto probatório consistente a ponto de condenar alguém por um crime gravíssimo, como o do estupro de vulneráveis, o certo é absolver. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte,
não conseguiu provas, aí vai automaticamente virar o processo contra a mãe, como uma alienadora parental, e tirar a guarda dela para entregar para o possível agressor? Eu não sei se os senhores estão familiarizados com isso, mas não é incomum. Tá? Acontece a seguinte situação: a criança relata para a mãe que foi vítima de um abuso. Uma temática que eu trago até para a comissão se debruçar. Essa é uma situação grave que se repete no país inteiro. A mulher chega, vai no conselho tutelar, vai na polícia, vai no Ministério Público e relata: olha, minha filha, meu filho, meninos também são muito abusados, hein? Existe um preconceito em reconhecer que homens são abusados sexualmente. Minha filha, meu filho foi abusado, aconteceu assim, assim, assim. Tem todo o procedimento, não consegue no final a condenação. Isso é normal do direito penal, é muito difícil condenar. E eu acho assim, 1000 vezes, né? Errar, vamos dizer assim, se a gente não conseguir prender um acusado, é duro. Mas é mais duro você encarcerar um inocente. Então eu compreendo que absolva. O que eu não compreendo, e isso vem virando moda, é dizer assim: olha, a senhora denunciou, não conseguiu provar. Então é alienação parental. Vira. Então a senhora vai agora perder a guarda do seu filho, vai perder a guarda da sua filha. Quem é que vai ficar com a guarda? O pai ou o companheiro que supostamente, ou pelo menos alegadamente, foi o agressor sexual. Que diabo de proteção é essa? Que Estado é esse que confunde não provar o crime com motivo suficiente para tirar a guarda de uma mãe e colocar na mão daquele que a própria criança diz ser um agressor? Então nós precisamos colocar a criança como centro da atenção. No mínimo, tinha que ouvir essa criança. No mínimo, entender o que é que está acontecendo nessa família. Na dúvida dessa mãe, eventualmente, ter uma situação psicológica, está transferindo o problema com o ex-companheiro para aquela criança, encontra um terceiro, uma avó, alguém que possa se responsabilizar enquanto o conflito está sendo dirimido. O que nós não podemos é tirar o foco da proteção da criança. Tratar a criança, alguém que me antecedeu falou isso, como um objeto, como alguém que pertence, ou ao pai ou à mãe, passa a ser um ser sem voz. Então esse é um fator importante de prevenção. Lembro de um caso que eu acompanhei, eu sei que eu estou estourando, eu vou terminar, mas é que eu trabalho há muitos anos nisso, e eu acho esse tema tão importante, e eu me ressinto tanto na Assembleia de ver todas as pautas sendo debatidas e crianças e adolescentes são tratados como de menor importância. Mas eu lembro de um caso concreto em que houve uma alegada agressão sexual de um pai contra uma filha pequena. No curso do processo, o casal, obviamente, se separou, e esse rapaz, esse senhor, ele casou-se de novo, ou passou a viver de novo com uma outra mulher, que tinha uma filha da mesma idade. Quando eu vi aquilo, no curso do processo, eu fiquei sem dormir. Falei: Jesus Cristo, o que eu faço agora? Porque eu tinha conhecimento de um processo sigiloso, e eu soube no curso do processo, eu era advogada da pequena vítima, que o cidadão se casou de novo, se uniu de novo, e tinha uma criança da mesma idade. Eu não sabia o que fazer, né? Porque, juridicamente, o que eu posso fazer? Aí eu fui no Ministério Público, fui falar com as promotoras, eram 2 promotoras, até hoje eu lembro disso, do caso. Né? Falei: excelência, está acontecendo isso, 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 isso. Levei as fotos, né, que eu tinha visto nas redes sociais dele. Falei: olha aqui, a menininha no colo, tal, tal, tal. Aí as 2 promotoras, e eu não estou criticando ninguém, talvez a minha cabeça preventiva ela funcione de uma maneira diferente, entendeu? Então, eu não estou dizendo... Aí elas disseram assim: doutora, a senhora quer o quê? Eu não posso fazer nada. Do ponto de vista técnico-jurídico, ele não cometeu nada. Como é que eu vou agora dizer que ele não pode se casar de novo, que a mulher não pode se casar de novo? Eu falo: mas a senhora não pode chamar esse casal, esse novo casal aqui para uma conversa? Fazer um alerta para essa outra senhora? Né? Aí as promotoras disseram: não, nós não temos condições jurídicas para isso.
Sob o ponto de vista estrito do direito penal, do direito processual penal, as promotoras estão com a razão. Mas, sob o ponto de vista da Constituição Federal e do ECA, da proteção integral, eu vejo fundamentação, sim, para, em havendo um processo apurando um possível abuso sexual, chamar essa criatura, chamar essa nova esposa, sem imputar culpa, dizer, olha, a senhora está consciente de que tem essa discussão aqui? Agora, é uma mentalidade muito vanguardista. Tá? É uma mentalidade que coloca na frente preservar a criança até do que punir o agressor. Existem, não sei se tem, eu acho que tem estudante de psicologia aqui, de psiquiatria, não sei se tem, mas tem uma ala da psiquiatria que, inclusive, aborda essa questão do agressor sexual. Vou aqui desagradar gregos e troianos. Em regra, né, a esquerda tem um olhar assim, muito libertador de criminosos, mas a direita também, quando constrói um argumento muito encarcerador, pede oportunidades de rumar caminhos que vão trazer maior proteção. Né? Tem muitos psiquiatras estudando como tratar pessoas que praticaram abusos sexuais de crianças. A senhora está dizendo que é doente, que não é criminoso? Não, eu estou com o pé na realidade. Né? Tem situações que são patológicas, sim. Tem situações que o tratamento medicamentoso tem efeito, sim. Quero que prenda? Quero. Mas se prender, o cidadão cumpre a pena, solta, vai fazer de novo. Se for tratado, medicado, aí a esquerda grita, isso aí é castração química. Nós temos que falar sobre esses assuntos sem ideologização, sem preconceito, com o intuito de proteger as nossas crianças. E eu digo mais para concluir, que eu sei que já estourei o tempo. Em regra, quando nós nos reunimos nesse tipo de evento, nós pensamos nas nossas crianças como vítimas. Eu quero alertá-los como pais, como mães, educadores. Haja vista a tecnologia disponível. Haja vista que cada vez mais cedo essas crianças estão tendo acesso a essa tecnologia. Estejam alertas para que os seus jovens não sejam autores. Não digo autores, necessariamente, de crimes sexuais na vida real, mas autores, né, de compartilhamento de imagens deles próprios, dos coleguinhas, alimentando uma rede de exploração. Existem práticas que estão acontecendo no mundo virtual, de jovens vendendo imagens íntimas de si próprio, dos seus coleguinhas. Eles estão cada vez mais fugindo da vida real, vivenciando o virtual, inclusive em termos de início da vida sexual. Trocam fotos dos órgãos genitais, vídeos sensualizados, compartilham entre eles dos outros. Já tive a situação de ter que defender um adolescente acusado de compartilhamento. Então, eu quero alertá-los, né, dos riscos que as crianças correm quando estão trancadas nos seus quartos. E isso, muitas vezes, não é compreendido. Né? Eu vou, de verdade, encerrar. Outra coisa. Esses perfis nesses sites de relacionamento, cada vez mais cedo, as pessoas fazem perfis em sites de relacionamento, muitas vezes, sem saber, achando que estão se relacionando com um adolescente, estão se relacionando com um adulto. Marcam encontros. Podem ser vítimas de todo tipo de crime, principalmente o sexual. Então, é importante estar alerta para isso. E cumprimento a delegada pela fala responsável, né, e o caso que relatou. Eu tenho uma disciplina na Faculdade de Direito da USP, tanto na graduação como na pós-graduação, que trata do direito e a religião.
Tem todo um bloco nessa disciplina para mostrar que a religiosidade é um fator de proteção, a família é um fator de proteção. Inclusive, nas penitenciárias, a religiosidade é um fator de ressocialização. Então, eu tenho um olhar muito positivo para a religiosidade. Mas eu também abordo nesse curso que, quando seres humanos são endeusados, não importa de qual religião, eles ganham um poder e, em regra, eles abusam. Então, o caso que a doutora trouxe de abuso sexual no ambiente religioso não é isolado. Não é isolado. Doutora, como é que eu me protejo disso? Não endeusando seres humanos na Terra. Nem na política, nem nas artes, nem nas religiões. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado.